Eu queria convidar os irmãos para abrirmos o Salmo de número 90. Salmo de número 90 foi escrito pelo maior profeta do Antigo Testamento, Moisés, o maior escritor do Antigo Testamento. Ele escreveu, compôs provavelmente só um salmo, e este é o que está aqui no Salmo de número 90. Talvez ele tenha composto um outro salmo que está no livro de Deuteronômio. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. O maior escritor do Antigo Testamento. Escreveu o Pentateuco, 5 livros primeiros da Bíblia. Ele escreve esse salmo, que é o primeiro salmo do 4º livro dos Salmos. Porque você sabe muito bem que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Aqui está o primeiro salmo do 4º livro. E é interessante, meus irmãos, até mesmo nos Salmos há algo paralelo, algo que faz analogia ao Pentateuco. O primeiro livro dos Salmos se refere, ele tem conexões com o livro de Gênesis. O segundo livro dos Salmos, Êxodo. O terceiro e assim por diante, vai todos os livros que compõem o Pentateuco. E aqui nós estamos no 4º livro dos Salmos, que tem uma correlação com o 4º livro do Pentateuco. Estes salmos do 4º livro dos Salmos, vai do Salmo de número 90 ao Salmo de número 106, que são 16 salmos. Todos estes salmos, salmos litúrgicos, ou melhor, salmos que orientam o culto, porque o culto que nós prestamos a Deus não é produto da nossa criatividade. O culto que nós prestamos a Deus é produto, na verdade, daquilo que foi prescrito por Deus. Deus não aceita culto que é parte da nossa criatividade. Nós temos que nos submeter às prescrições de Deus na sua palavra, para que nós possamos então adorá-lo tal qual ele prescreveu. E aqui temos os salmos litúrgicos. Este salmo foi escrito na parte final da vida de Moisés, provavelmente nos últimos dias da vida dele. Ele morreu com só 120 anos, mas ele não morreu velho. Ele morreu porque Deus decidiu, falou assim, vem para casa. Moisés viveu 3 períodos de 40 anos. O primeiro período de 40 anos, quando foi tirado das águas, esse é o nome de Moisés, tirado das águas, quando foi tirado das águas e viveu no meio de pompa e circunstância, considerado filho da filha de Faraó, no mais importante império da antiguidade, o Império Egípcio. Educado no melhor da cultura da época, provavelmente Moisés falava 5 línguas diferentes, ele era um poliglota. Viveu, portanto, como menino, adolescente e parte da sua juventude até a maturidade, em berço esplêndido, dormia em berço de ouro. Mas ele sabia que corria nas suas veias sangue judeu. E um dia ele vê um egípcio que agride um seu compatriota e ele toma para si a justiça e mata o egípcio. E imaginava que tinha cometido o crime perfeito. Enterrou o egípcio na areia. O que? Foi descoberto. E por causa disso, então, passou a ser alvo da ira, da cólera de Faraó. E aí então começam os 40 segundos anos da vida de Moisés. Ele foge, vai para o deserto de Midian. E ali ele encontra, com 40 anos, um guapo rapaz, charmoso e belo, porque deve ter ido assim com as roupas ainda do Egito. Ele encontra uma linda morena, ele se casa com ela. É a filha de Jetro. Vivendo ali aos auspícios de Jetro, ele passa a ser um pastor de ovelhas, no deserto de Midian. Eu visitei o deserto de Midian, eu sei como é que é aquele deserto. Deserto escaldante,
areia escaldante. E até hoje existe um fenômeno naquele deserto que é muito interessante. Os espinheiros desarraigados, soprados pelo vento, eles, em atrito com a areia escaldante, pelo fato deles estarem tórridos, ressecados, eles entram em combustão. Faz assim, e desaparece, vira pó. Vira cinza. E Moisés, acostumado a este fenômeno, de repente ele vê alguma coisa que lhe é estranha e que chama a sua atenção. Ele fica simplesmente boquiaberto, porque há um espinheiro, há uma sarça que pega fogo e não se consome. Do nosso antigo brasão, nec tamen consumebatur, e não se consumia. Símbolo da igreja, que pega fogo também e não se consome. Ele fica espantado com aquele fenômeno, então ele se aproxima para ver o que estava acontecendo. E qual é a sua surpresa? Porque no meio daquele espinheiro, daquela sarça, uma voz. Era a voz do próprio Deus. Moisés fica pura e simplesmente aterrado. Porque a voz dizia assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Deus dá uma ordem a Moisés que o deixa pura e simplesmente espantado, porque ele não reconhece nele as condições necessárias para cumprir aquele mandato. Ser ele o instrumento nas mãos de Deus para a libertação, a maior libertação de toda a história da humanidade, de um povo inteiro, por instrumentos inusitados. Ele diz assim: eu não posso fazer isso porque eu sou gago. Ele pergunta assim: quem é que eu vou afirmar que me enviou? Como é que eu vou lá em meu próprio nome? Então Deus diz assim: eu sou o que sou, te enviei. Ou melhor, Deus fala a respeito do seu nome, pelo qual ele haveria de ser conhecido perpetuamente. É o único que pode dizer a respeito de si mesmo: eu sou o que sou. Ou melhor, eu sou a origem de tudo. E não tem origem em absolutamente nada. Tudo procede de mim, e eu não procedo de absolutamente nada. Todos os seres humanos murcham, toda a criação tem um seu limite. Deus não murcha. Deus não tem limite. Deus não morre. Nós morremos, mas Deus não. Nós vivemos sob os auspícios de Deus. Ou melhor, nós vivemos com todos os recursos que porventura procedam de Deus, ainda que a gente não saiba. Então, começam os 40 últimos anos da vida de Moisés. Ele dirige um grande povo nessa peregrinação que poderia demorar aí, quem sabe, quando muito, 1 mês para atravessar o deserto, até chegar na terra que Deus havia prometido ao povo de Israel, a terra prometida, o Canaã, que é um símbolo do Canaã celestial. Não é lá a morada dos crentes, não. Mas por causa da teimosia daquele povo, que é um povo extremamente aborrecido, cerca de 3 milhões de pessoas falando no ouvido de Moisés o tempo todo. Né? Moisés, nos tirasse lá do Egito para a gente morrer de fome aqui nesse deserto. Lá pelo menos a gente tinha pepino, nós tínhamos cebola, tínhamos carne. Moisés, não vês que o nosso povo morre de fome? Deus dá uma ordem a ele, que fale com a rocha, para que da rocha brote água.
Mas ao invés de falar com a rocha, ele não representa bem, visto que ele era um líder, ele tinha uma representatividade espiritual, ele na verdade apontava para a paciência de Deus, ele perdeu a paciência, e ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha, e ele faz por 2 vezes, por causa deste pecado, ele não entrará na terra prometida. O escritor aos Hebreus nos diz qual foi efetivamente o pecado de Moisés. Porque a rocha é Cristo. E aí então, Deus permite que ele suba a um alto monte. Eu subi aquele monte. E Moisés era forte ainda. 120 anos subindo aquele monte. Eu subi, metade do monte eu já estava com metade de língua para fora. E Moisés sobe ao topo daquele monte, e enxerga de lá as cercanias do rio Jordão, o vale do Jordão, o vale verdejante do Jordão, no meio de 2 desertos, agora o deserto da Jordânia, e o outro deserto, o deserto de Judá, aonde o rio Jordão vai secando, quase que virando um filete para desembocar no mar morto, que é um mar sem vida. O mar que está na maior profundidade da crosta terrestre, salgadíssimo, tão salgado, que eu tomei banho lá, se você toma banho naquele mar, você não afunda, tão salgado que ele é. E Moisés então enxerga lá de cima a cidade mais antiga da civilização humana, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é tão antiga nos nossos dias, que existem, na verdade, 26 camadas de civilização em cima daquela terra. E Moisés pede a Deus, ó Deus, deixe-me entrar. E Deus diz assim, não entrarás. Provavelmente ele pega a sua harpa de 3 cordas, e ele que era um musicista, compositor, dedilha a harpa e começa a cantar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Perceba, esse salmo é um salmo litúrgico e nos orienta num princípio comezinho de como o culto deve começar. O culto não pode começar com boa noite, irmãos. A gente está costumeiramente fazendo isso, né? Boa noite, irmãos, tudo bem? O culto começa com Deus. É a presença de Deus que nos constrange, que nos deixa boquiabertos, estupefatos, maravilhados. Senhor, é a primeira palavra. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, ou melhor, Tu és a nossa residência, Tu és a nossa casa, em Ti nós moramos, em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos, em Ti nós respiramos, em Ti nós somos subespécies ad eternitatis, subespécie da eternidade, ou melhor, nós vivemos sob os auspícios de Deus. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo afirmou aos filósofos atenienses no Areópago, quando ele disse, de Deus nós somos geração. Em Deus nós nos movemos, até para pecar nós precisamos de Deus. É por isso que os teólogos chamam o pecado de a tremenda pecaminosidade do pecado, ou melhor, é o uso dos melhores dotes, o uso das melhores capacitações, o uso dos melhores dons, das melhores habilidades, do melhor que Deus nos deu, para o pior. Para pecar, nós pecamos, na verdade, com os dons de Deus. Não pecamos às escondidas de Deus. Nós pecamos perante a face de Deus. É como o adúltero que adultera com uma prostituta na presença da sua própria esposa.
Senhor, Tu és a nossa casa, em Ti nós moramos, em Ti nós habitamos. Senhor, Tu és tens sido o nosso refúgio. E isto foi o que aconteceu no tempo do meu pai, no tempo do pai do meu pai, no tempo do pai do pai do pai do meu pai. É de geração em geração, sempre foi assim, nunca deixou de ser assim. Em Deus nós moramos desde os dias de Adão. Ninguém morou fora de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Meus irmãos, nós não conhecemos a Deus diretamente. Nós não podemos olhar para o sol. Nós conhecemos o sol pelo fulgor do sol, pelo brilho do sol. Mas nós não temos condições de olhar diretamente para o sol para examiná-lo. Assim é com os atributos de Deus. Grande parte dos atributos de Deus são pela negativa. Deus é infinito, ou melhor, Ele é não finito. Nós sabemos mais a respeito de Deus por aquilo que Deus não é, do que por aquilo que Deus é. E aí então ele começa a fazer analogias para que nós possamos então entender um pouco a respeito de Deus. Ele diz assim, a primeira analogia é com a obra criada, com a criação. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, percebeu? Ele está fazendo uma analogia com a criação. Ele está falando a respeito da terra, mas evidentemente ele está falando a respeito da terra para exemplificar a criação do cosmos. É claro que quem mora em Taguatinga praticamente já não vê mais o céu, né? Porque a Taguatinga, como Brasília e tal, são cidades extremamente iluminadas, a gente não vê mais o céu. Mas esses dias atrás, eu passando lá entre os palmeiranos, na mata, né, escuro, noites escuras, eu olhava para o céu e eu ficava assim, uau, que coisa! E aí então, quando você tem algumas incursões na astronomia, você vai vendo, né? Nós moramos numa galáxia que se chama Via do Leite, Via Láctea. Para fugirmos dos limites do sistema solar, que é uma nesgazinha diante da nossa galáxia, e se atravessássemos então uma ponta do sistema solar, do nosso sistema solar, que é ínfimo, e atravessássemos e varréssemos o espaço vazio, e chegássemos à estrela mais próxima do sistema solar, que por acaso se chama estrela próxima. E se você descobrisse um foguete que viajasse à velocidade da luz, a bagatela de 299, quase 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. Se você viajasse 1 hora, você viajaria, portanto, bilhões de quilômetros. Sabe quanto tempo você demoraria para sair da Terra, para chegar na estrela próxima, viajando à velocidade da luz? 7 anos e 8 meses. E ainda assim nós estamos enclausurados dentro da nossa galáxia. Como é que nós atravessaríamos o vácuo até chegarmos na outra galáxia, que é maior do que a nossa galáxia, com bilhões e bilhões de sóis, muito maiores do que o nosso Sol? A galáxia de Andrômeda. Imaginar que nós não temos 2 galáxias no firmamento, nós temos bilhões de galáxias. Deus maior que tudo. A primeira comparação é uma comparação entre a obra criada, entre este sistema mega
de galáxias, de estrelas, de sóis. E a segunda comparação em relação ao tempo de eternidade, a eternidade, tu és Deus. Eu acho interessante o jeitão de Moisés fazer a sua poesia. Poesia cabe tudo, não é verdade? O livro dos Salmos são poesias para serem cantadas, descrevendo a realidade, mas de forma poética. Porque, na verdade, meus irmãos, eu acho exagero de Moisés. Ele dizia assim, de eternidade a eternidade. Porque eternidade é tudo, não é verdade? É um conceito que nós não conhecemos. Nós conhecemos o tempo, nós não conhecemos a eternidade. Não passa pela nossa cabeça. Mas Moisés, sem saber descrever esta realidade, ele então exagera. Porque mesmo exagerando, ainda assim nós estamos aquém da realidade. A respeito da eternidade. De eternidade a eternidade. Não somente o mundo criado, os astros siderais, não somente o tempo. Deus! É por isso, meus irmãos, que nós nos aproximamos diante de Deus com temor e tremor. Ele afirma, depois de fazer esta comparação tão estupenda, tão magnânima, ele volta agora para algo pura e simplesmente diminuto. Ele diz assim, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Não é pura e simplesmente uma realidade inexorável, mas é um decreto imutável. Não é somente aquilo que nós observamos, mas é aquilo que Deus determina. É assim que é. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Mesmo que nós vivêssemos 1000 anos. 1000 anos, você sabe que os nossos antepassados viveram próximo de 1000 anos. Matusalém viveu quase que 1000 anos. E Deus então, por causa da multiplicação da iniquidade, decidiu diminuir a vida dos seres humanos sobre a face da terra pela primeira vez para 100 anos. Depois ele diminuiu para 70 anos. 80 quando muito. Quando passa de 80 é uma exceção. Alguém chegou para mim e falou assim, reverendo, quantos anos o senhor tem? Eu disse, eu tenho 66. Ó, 7, 8, 9, 70. A pessoa olhou para mim e falou assim, reverendo, o senhor não parece ter 66 anos. Parece que o senhor tem muito mais. Mas mesmo que vivêssemos 1000 anos, 1000 anos para Deus não é absolutamente nada, é uma nesga do tempo. É como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. E então esse salmo, que é o salmo das realidades, nos introduz em como Deus haverá de nos tirar da terra, da vida. Ele diz assim, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Você percebeu? 2 formas. Primeiro, os acidentes. Não é assim? Quando Deus pura e simplesmente nos arrasta, os tsunamis da vida, não dá tempo sequer da gente colocar o pé no chão para se preparar. Irmãos queridos, há pouco tempo atrás eu experimentei esta realidade. Eu faria tudo para mudar aquela circunstância.
diante de Deus, eu daria a minha vida para mudar aquela circunstância. Minha esposa, diagnosticada, 15 dias depois, ela foi embora. Os meus filhos e eu, nós não tínhamos condições sequer de chorar. Uns dias atrás eu perguntei para minha neta, Helena, você se lembra da vovó Regina? Ela olhou para mim bem assustada e disse assim: vovô, eu nunca esqueci. É assim, não é não? Eu fui pastor de uma igreja durante 40 anos e centenas de vezes eu vi os corpos ali na ala central de nossa igreja, e eu disse muitas e muitas vezes: pó ao pó, terra a terra, cinza a cinza. Até que chegou a vez de eu ouvir de um colega meu dizendo a respeito da minha esposa: são os tsunamis da vida, não são? Tem como controlar? Você tem como determinar a Deus o que você quer? As nossas orações, na verdade, podem mudar os desígnios de Deus? Não podem. Você pode colocar a Deus dentro do seu bolso como se fosse um pé de coelho? Não pode. A outra forma de Deus nos tirar da existência é como a relva, que floresce de madrugada, de madrugada floresce à tarde, murcha e seca. Dizem que o apogeu da existência está para os meninos e as meninas aos 16 anos. 16 anos é o top. Depois disso, ó, é o cabo da boa esperança. Não, é assim que é a vida. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, nós morávamos numa casa de 3 andares, e eu me lembro que o último degrau lá em cima ao primeiro degrau lá embaixo tinham 15 degraus. Eu, aos 16 anos, eu era capaz de dar um pulo do primeiro ao último degrau. Reverendo, hoje eu não consigo nem dar um pulo no primeiro degrau. É assim, né? A vida, ó. Eu estou vendo algumas pessoas de cabelos brancos aqui. O fato é o seguinte, que nós não vamos morrer primeiro do que os outros, não. Todo mundo está na fila. Só que a gente não sabe qual é o primeiro da fila. Todos nós vamos. De repente, irmãos, nós somos introduzidos a um dos temas mais terríveis da Bíblia. Não há tema mais terrível e angustiante do que este que está a seguir. Veja só, olha só para você se assustar. Porque na verdade, meus irmãos, grande parte dos pregadores pregam até o versículo de número 6, e depois pulam do versículo de número 7 até o versículo de número 12. Eu tenho ouvido raros sermões a respeito deste miolo, porque aqui está uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho há uma pedra. A ira de Deus. Eu vou ler rapidamente, só para vocês não se assustarem tanto. Diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Terrível, irmãos. Aqui na verdade, meus irmãos, está o miolo
do Evangelho. Nós tínhamos imaginado que o miolo do Evangelho é o amor de Deus. E muitos de nós imaginamos que Deus só tem este atributo, amor. Ele ama, Ele ama, Ele ama. Meus irmãos, um único atributo faz então termos uma ideia de um Deus chapado. Deus não tem somente um atributo, Ele tem múltiplos atributos. E o atributo, meus irmãos, que está no âmago, no coração de Deus, é o atributo da sua consistência. É a consistência do seu caráter. Porque aqui nós temos um enigma, que é tratado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, não está propriamente interessada em falar a respeito de evangelização, nesse sentido de uma proclamação do amor de Deus. Não! Antes da evangelização, está na verdade preocupada em tratar a respeito do caráter consistente de Deus. Como um Deus justo pode justificar a mim que sou injusto? Porque se Deus é justo e justifica o injusto, não é justo. Irmãos, se porventura aquele juiz lá de Curitiba perceber que o réu, através das provas incontestes, é efetivamente um criminoso, porventura esse juiz então justifica esse criminoso, esse juiz é tão corrupto quanto o criminoso? Não pode! Deus não é corrupto. Como resolvermos, portanto, este enigma? Deus justo justificando o injusto de forma justa. Foi aqui, meus irmãos, nesta doutrina intrincada, que surgiu a reforma protestante do século XVI. Quando Martinho Lutero, estudando Agostinho, e estudando especialmente a literatura salmódica, e depois a literatura paulina, descobriu que Deus não justifica o injusto. Deus justifica o injusto, Deus justifica o injusto, Deus não justifica o justo, Deus justifica o injusto de uma forma justa. Como? Martinho Lutero, que era um católico romano, e que conhecia profundamente a doutrina católica romana de Tomás de Aquino, que pregava que Deus justifica, na verdade, o justo, vendo justiça no justo, justifica o justo. Quando a criança, portanto, é trazida para ser batizada, e quando batizada recebe, na verdade, salvação, e a partir de então ela tem que se desenvolver em salvação, em santificação, até um ponto de justiça perfeita. E quando Deus olha para essa pessoa, agora justa perfeitamente, por causa das suas boas obras, das missas que ela rezou, das velas que ela acendeu, então Deus olha para esta pessoa, que agora é justa, e justifica. Mas as Escrituras nos dizem que se porventura Deus for olhar para as nossas iniquidades, quem subsistirá? Li recentemente as cartas secretas da Madre Teresa de Calcutá. Irmãos queridos, não há aqui nesta sala, não há aqui nesse templo ninguém que procedeu com tantas virtudes e boas obras como a Madre Teresa de Calcutá. No entanto, meus irmãos, ela morreu em agonia. Leia as cartas secretas da Madre Teresa. E ela percebeu
que nenhuma obra que porventura ela tenha realizado no buraco negro de Calcutá, na Índia, entre os pobres dos pobres, foi suficiente para a sua salvação. Ela morreu em desespero. Dom Helder Câmara, bispo de Salvador, dias antes de morrer, ele afirmou categoricamente que não ia para o céu, ele ia para o purgatório, porque ele tinha pecados a serem purgados. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo descreveu a respeito da Madre Teresa de Calcutá, de Dom Helder Câmara, de mim e de você. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Somos cegos. Como resolver, meus irmãos, este enigma, o enigma da ira de Deus? Meus irmãos queridos, o enigma foi solucionado. Porque Deus, que não achou uma nesga de amor em mim, sabe o que ele fez? Ele produziu amor fora de mim, para me amar. Você conhece aquele versículo que diz, provavelmente você conheça, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é o versículo mais conhecido, mas é o mais maltratado da Bíblia. Porque esse versículo é interpretado pela maioria dos intérpretes, dizendo o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Não! Não! 1000 vezes não! Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele proveu amor fora de você, fora de mim, fora de nós, para nos amar. O amor que Ele proveu é Cristo. E preste bem atenção, a obra perfeita e cabal de Cristo é uma obra que atingiu em cheio os seus resultados. Cristo não morreu para tornar possível a salvação. Cristo morreu para tornar certa a salvação. Ele morreu pelos eleitos. E nenhum daqueles por quem Ele morreu, Ele perderá. O livro do profeta Isaías coloca na boca de Jesus estas palavras, que ele, Jesus, vendo o penoso trabalho de sua alma, ficou satisfeito. Você pensa que ele encontrou uma nesga de justiça em você? Não encontrou. Mas ele proveu justiça fora de você, para justificar você, não infundindo justiça em você. Ele não fez você, na verdade, justo por sua natureza, mas Ele, na verdade, declarou você juridicamente, forensemente justo, porque a justiça não foi infundada em você, não foi colocada em você. A justiça nossa está em Cristo. Só Cristo. Em Cristo, meus irmãos, Deus derramou a sua ira, de tal forma que Ele não derramasse mais sobre os eleitos a ira que estava reservada a nós, para nós. Graça, graça,
misericórdia, compaixão. Aí vem o restante do salmo. Aí ele diz assim: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Irmãos, a experiência de Deus, da presença de Deus, a ideia de Deus é extremamente apavorante. O salmista diz: para onde fugirei do teu espírito? A presença de Deus me constrange, eu quero fugir da presença de Deus. Mas fugir da presença de Deus, meus irmãos, é a coisa mais idiota possível, mais tola possível. Não há como fugir da presença de Deus. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de cercar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, com efeito, as trevas me encobrirão, trevas e luz são a mesma coisa, para onde fugirei? E o salmista então, quando percebe isto, ele diz assim: não quero fugir de Deus, eu quero fugir para Deus. Volta-te, Senhor. Até quando? Aí ele faz uma oração, que é a oração da pessoa, do crente sensato. Tem compaixão do teu servo. Você sabe que eu já tenho ouvido algumas pessoas assim, porque a gente ouve orações dos crentes, aquelas orações espontâneas, de vez em quando, cada heresia. Os puritanos não oravam espontaneamente, extemporaneamente. Eles se preparavam para orar. A gente ouve cada oração, verdadeiras heresias dos crentes assim, que oram extemporaneamente, né? Eu tenho um certo receio. Eu já vi um crente orando assim: ó Deus, seja justo comigo. Eu disse o seguinte: se Deus for justo comigo, Ele faz assim, ó, tchá, e eu vou aos elementos, eu viro pó. Eu não quero que Deus seja justo comigo. Eu quero que Deus tenha compaixão de mim, que me trate não segundo o que eu mereço, mas que me trate segundo a sua misericórdia. Ó Deus, tem compaixão de mim. E para que Deus faça isso, derrame sobre mim a sua compaixão. Ele derramou sobre o seu Filho amado a sua ira. Então, aqui está como que um caleidoscópio. Você já brincou com caleidoscópio? As pessoas mais velhas certamente se lembram dos caleidoscópios, né? Aquela coisa assim, aquele tubo cheio de espelhos, né? Lá no fundo umas pedras coloridas. Quando você gira, é outra flor, outra formação bonita que aparece lá embaixo. É assim, girou agora. A outra formação. Veja só os pedidos que ele faz. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando tem compaixão dos seus servos. Aí o primeiro pedido: sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Em outras palavras, ó Deus, me dá uma alegria saciadora, que mate a fome da minha alegria, o desejo de alegria do meu coração. Todos nós temos esse pedido, não é não? De uma forma ou de outra, a gente vive pedindo uma alegria que me preencha, que sacia a fome da minha alma. Sabe que Salomão viveu correndo atrás desta alegria saciadora? Salomão
pelo fato de ser um dos homens mais ricos de sobre a face da terra, tentou preencher a fome de sua alma com o senso de beleza, da riqueza, da engenhosidade. Ele construiu palácios, ele construiu, na verdade, jardins suspensos dos seus palácios. Ele desviou rios para passar na frente dos seus palácios. Qual o quê? No final da vida dele, ele diz assim: futilidade das futilidades, vazio dos vazios, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Ele tentou preencher o vazio, a fome da sua alma por a felicidade, satisfação, por alegria, através do conhecimento. Ele tinha alguns PhDs, doutor em um bocado de coisa. Aí no livro de Eclesiastes ele escreveu um versículo que os meus filhos amavam quando eles eram adolescentes, que diz assim: o muito estudar é cansaço e enfado da carne. Não. Você sabe onde tem a maior população de PhDs do mundo? Na Índia. E eles adoram ainda, doutores, adoram ratos. Salomão tentou preencher o vazio da sua alma, em busca do prazer, em busca da felicidade, com sexo. Salomão tinha só 700 mulheres, 300 concubinas. Ele era um atleta sexual. No final da vida dele, ele disse assim: de entre todas as mulheres, nenhuma. Por que será? É porque Salomão, na verdade, meus irmãos, nunca teve uma conversação, um diálogo com uma mulher significativo. Ele usou as mulheres. Por isso que no final da vida dele ele disse: lembra-te do teu Criador. Meus irmãos, jovens, homens e mulheres, adultos e idosos, não há nada no mundo que possa saciar a fome da nossa alma, a não ser Jesus. Aí ele faz o segundo pedido. Ele diz assim: alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Isso me aflige. Por tantos anos quantos suportamos a adversidade. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo aqui que Deus suplante o seu passado. Passado é uma coisa tenebrosa, não é não? Passado é aquela mão morta, gelatinosa, fria, que escorre pelas nossas costas, e a gente diz assim: ai, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Entrou no meu gabinete uma menina crente, eu sei que ela é crente, linda, linda, linda. Mas ela sucumbiu a uma tentação momentânea, e ela deitou-se com seu namorado, menino crente. E ela engravidou. E ela chegou para mim e disse: pastor, se eu pudesse voltar atrás, naquele instante, eu daria tudo para poder voltar atrás. Mas a gente não pode. Não há psicólogo que pode resolver isto. Não há psiquiatra que pode resolver isto. Não há antidepressivo que pode resolver o seu passado. Mas Jesus pode.
Ele diz para você: os teus pecados estão perdoados. Terceiro pedido. Ele diz assim: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua graça. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. É o reflexo de Deus. Nós queremos ser reflexos de Deus. Tem a ver com esta expressão, graça. Se nós perguntarmos ao pastor mais antigo desta igreja, reverendo Evandro, perguntarmos para ele: reverendo, o que significa graça? Como o senhor define graça? Ele, teólogo que é, ele definiria desta forma: graça é favor imerecido. Mas, meus irmãos, você sabe de uma coisa, eu prefiro uma outra definição. Porque essa definição, favor imerecido, é meio down. Não, a gente fica meio humilhado. Eu prefiro uma outra definição. Graça é beleza em movimento. Rapazes, vocês já conheceram aquela menina linda? Linda, linda. 5 minutos depois ela é feia? Não é assim? Mas vocês já conheceram aquela menina que não é tão bonita assim? 5 minutos depois, ela é linda. Graça, graciosidade. Não é beleza estática, é beleza em movimento. Tem a ver com aquele cântico que nós cantávamos quando a gente tinha cabelo preto. Lembra? Que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim.